Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, e hoje dando continuidade à nossa série aí sobre Umbanda, sobre histórias das entidades, né, da linha da esquerda especificamente. Nessa primeira parte eu estou fazendo só sobre entidades que, né, vêm na esquerda, que seriam Exus e Pombagiras. Às vezes eu falo um pouco dos malandros. Bom galera, hoje eu vou contar a história de um Exu aí que muito provável vocês devem conhecer. O nome dele é Exu do Lodo. Isso mesmo galera, Exu do Lodo. Hoje eu vou contar a história dele, de quando ele estava aqui encarnado, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como é que eram as atitudes, né, do Exu do Lodo quando estava encarnado, né. Lembrando galera, essa é a história de um espírito que trabalha na falange de Exu do Lodo. Não é a história de todos os espíritos que trabalham na falange Exu do Lodo tiveram essas histórias. Pode ser que tiveram histórias parecidas, histórias semelhantes, ou até alguns que não tiveram nenhuma semelhança com a história dessa história aqui desse Exu do Lodo, entende? Então se você conhece um espírito que trabalha, que vem e se apresenta como Exu do Lodo e que vai dar outra história para você, não se preocupa, não quer dizer que esta que eu vou contar agora está errada e não quer dizer que esta que ele te contou também vai estar errada, tá galera? As duas estão certas porque se trata de espíritos diferentes. O mesmo trabalha tipo na mesma empresa, para vocês terem ideia, tipo o Exu do Lodo, a mesma empresa, só que são funcionários diferentes, porém trabalham na mesma empresa. Só para vocês entenderem, para depois vocês não comentarem aí embaixo que eu tô contando uma história que é falsa ou que não tem nada a ver, ou uma história, enfim, né? Bom galera, então antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante quando você ativa o sininho de notificações também e comenta, porque assim eu vou ficar sabendo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Eu vejo que vocês gostam bastante do feedback, né? Que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, principalmente quando eu falo aí sobre Umbanda, sobre religião, sobre coisas de mistério, sobre coisas de terror. E eu fico muito, mas muito grato mesmo quando vocês comentam, deixam o like, se inscrevem no canal. Eu vejo que o número de inscritos só fica aumentando, aquilo disparou e não vai parar mais, não vai parar tão cedo, graças a Deus. Então é isso galera, se inscreve, deixa seu like e vamos pra história, porque essa história é muito interessante. Então pega sua pipoquinha e bora ver aí a história do Exu do Lodo. Conta a história que Exu do Lodo, quando encarnado, era um médico pesquisador de renome, muito conhecido em Amsterdã durante o século XVIII. Conta-se também que, por ser um pesquisador em medicina, salvou inúmeras pessoas, a maioria ricas e com cargos importantes, mas pecava por outro lado, pois negava tratamento a qualquer pessoa que não tivesse dinheiro para pagar os seus serviços, visto que suas pesquisas necessitavam de recursos financeiros. Então, ou seja, galera, a gente já sabe aqui que o Exu do Lodo, quando estava encarnado aqui, né, nessa encarnação que ele conta, porque óbvio, todos os espíritos tiveram várias e várias encarnações, nesta encarnação que ele conta, ele diz, né, que ele era um médico muito famoso, muito conhecido, médico de renome em Amsterdã. Só que uma das coisas mais erradas, né, que o Exu do Lodo fazia, que na verdade não era, ele não tinha esse nome, obviamente, né, ele tinha um nome igual a gente, normal, encarnado, e só atendia gente rica, mas tinha tudo um porquê. Porém, né, ele às vezes desprezava bastante as pessoas pobres que não tinham dinheiro. Tipo, você não tem dinheiro, eu não vou te atender, já era, não importa se você está morrendo na minha frente. Ou seja, galera, o Exu do Lodo, ele não praticava muitas caridades, entende? Quase nenhuma caridade relacionada a isso ou relacionada a qualquer outra coisa. Ele só realmente atendia gente rica ou fazia alguma coisa por dinheiro. Obviamente que suas pesquisas eram caras, né, e tudo mais, ainda mais pelos recursos da época. Porém, ele não tinha essa questão de, eu tô com dó da pessoa e vou ajudar a pessoa, vou passar ela aqui, né, vou dar algum diagnóstico para ela, mesmo que ela não tenha dinheiro, depois ela pague ou faça um favor para ela. Tipo, ele não fazia isso, entende, galera? E aí que entra uma outra história, que é se o Exu do Lodo ele praticava ou não caridades, né? Exu do Lodo era uma pessoa que nunca praticava caridade. Sua preocupação maior era ser famoso e reconhecido por seu trabalho e ostentar um estilo de vida caro e luxuoso, que ele acreditava elevava os status perante as pessoas ricas. Com a fortuna adquirida, chegou a construir 2 hospitais, mas apesar da insistência de sua mãe em que ele começava a ajudar também os pobres, ele sempre se negou a dispensar qualquer atenção às pessoas doentes que não pudessem lhe dar dinheiro. Torna-se cada vez mais arrogante e interesseiro, principalmente antes do seu falecimento de sua mãe.
Então, ou seja, galera, o Exu do Lodo, ele conseguiu, né, o que ele queria, muito status, muita fama, muito dinheiro, muito luxúria, ou seja, ele conseguiu muito, mas muito luxo, muito dinheiro, tudo o que ele queria. Porém, ele ainda era bastante arrogante, só fazia as coisas pelo dinheiro, entende, galera? Ele continuou sem fazer nada por caridade, sem fazer nada pensando no próximo, né? Sempre o que ele fazia era muita coisa pelo dinheiro, alguma coisa em troca, né? Isso continuou após o falecimento da mãe dele. Lembrando que a mãe dele sempre pediu para ele dar atenção aos pobres, né? Quando ele se negava, ele dizia que não, eu tenho que construir meus hospitais, eu preciso de dinheiro. Depois que ele construiu os 2 hospitais que ele tinha, né, e conseguiu bastante dinheiro, um status muito grande, a mãe chega para ele e pergunta de novo, né, pô filho, ajuda os pobres, dá mais atenção, aqui não tem dinheiro para passar no médico ou algo do tipo. E ele continuava se negando. Isso continuou mesmo depois que a mãe dele faleceu, né? E aí, logo depois de um tempo, né, o Exu do Lodo também morre, né? Na verdade, o Exu do Lodo não, né? Que vocês já entenderam, né? Eu vou chamar ele de Exu do Lodo porque na história não conta o nome dele de quando ele era encarnado, né? Então, quando ele morreu e ele foi pro outro lado, né, a gente já tem uma noção de como ele foi, né, o que ele viu, o que ele presenciou do outro lado, né, porque a gente sabe que pessoas que são muito arrogantes, pessoas que são desumildes, pessoas que não pensam no próximo, né, resumindo, que não seguem os mandamentos de Jesus ou de qualquer outra religião, né, os mandamentos de pensar no próximo e etc., não vai para um lugar muito bom, né, a gente sabe como é que tá a situação aqui, né. Então, eu vou contar agora para vocês como é que foi esse pós-morte aí do Exu do Lodo. Passados muitos anos neste estilo de vida fútil e sem nunca atender por caridade, ele veio a falecer. Para sua surpresa, pois se via com alguém muito bom que salvou a vida de muitas pessoas, ele acabou por ir para nada mais profundezas das regiões do umbral. Chafundou no lado das regiões infernais e grande sofrimento, visto que, em vida, ele foi egoísta, interesseiro, mesquinho e em seu pós-morte começou a pagar por todas as suas faltas em vida. Ou seja, galera, ele, por mais que tinha sido um médico que ajudou muita gente, uma pessoa que pensou, né, conseguiu ajudar bastante vidas, né, ajudou bastante pessoas, quando ele morreu, por ele ter sido muito arrogante, muito mesquinho, uma pessoa muito assim, né, que só pensava em dinheiro, em coisas materiais, em bens materiais, né, não pensava nas coisas sentimentais, não ajudar ao próximo, ele acabou indo pro outro lado e não teve uma visão muito legal do que viu, né, galera. A gente viu que ele ficou lá perto das regiões infernais, aquelas regiões mais densas do umbral, ou seja, ele começou a ficar perto de pessoas que matou, que fez as outras coisas, entende, galera? Ou seja, no mesmo nível, entende? Só que depois de um tempo que ele passou ali no umbral, a mãe dele veio em socorro, né, para ajudar ele. Dado nisso, né, que a sua mãe, a mãe do Exu do Lodo, era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito boa e sempre pediu pro Exu do Lodo, quando encarnado, ajudar os pobres, entende? Ela mesma não tinha o conhecimento que o filho tinha, porém, ela tentava insistir, né, tentava ajudar os pobres da maneira que tinha, nem que seja, né, tentando conversar com seu filho para o seu filho ajudar os pobres, né. Após algum tempo de muito sofrimento, sua mãe o socorreu e levou daquelas regiões infernais e de punição. Ele aprendeu a lição, se arrependeu profundamente e reconheceu seus erros em vida. Foi-lhe dado, então, uma segunda oportunidade para se redefinir e assim voltar a reencarnar. Desta vez, renasceu numa família tribal, mas veio a falecer cedo, pois com apenas 8 anos foi mordido por uma cobra venenosa que lhe tirou a vida. Então, ou seja, galera, o Exu do Lodo, depois, né, que ele passou o seu tempo ali no umbral, ele foi convidado a reencarnar novamente. Só que ele reencarnou numa tribo lá, tribal, né, num povo indígena, e esse povo, né, ele acabou desencarnando cedo, né, nessa última reencarnação dele, que foi numa tribo, né, por causa que ele tinha sido picado por uma cobra venenosa. Mas aí você vai perguntar, né, nossa, mas por que, né, fez todo o trabalho dele nascer, dele ter uma outra mãe, essa mãe indígena ficar toda feliz com o filho e perder o filho. Bom, galera, normalmente a espiritualidade sempre a espiritualidade sabe o que faz. E normalmente nesses casos, né, por causa que ele era para viver mais tempo do outro lado, naquela vida onde ele era médico, ele era para ele viver bastante tempo. Só que muitas das vezes a gente acaba cometendo erros, a gente acaba ficando muito estressado, preocupado com dinheiro, preocupado com coisas físicas, né, coisas materiais, ou até mesmo mágoa, e essas coisas vão matando a gente bem rapidamente. A gente pensa, a gente não vê esse processo, né, mas quando a gente nota esse processo ele já está bem avançado. Então, muito provável que o Exu do Lodo
É só um exemplo, tá, galera? Por exemplo, quando ele estava aqui encarnado, quando ele era médico, muito provável que era para ele ter uma vida de 80 anos. Só que por ele pensar muito em dinheiro, por ele ser muito arrogante, por ele não ajudar os pobres, por isso e aquilo, por ele, né, guardar muita mágoa, só pensar em atender pessoas ricas, né? Ele, sei lá, pode ter morrido aos 72 anos, entende? Era para ele viver até os 80, a missão dele era até os 80, mas porém ele viveu até os 72 por causa de tudo isso que ele mesmo causou. Aí o que acontece? Vai viver mais 8 anos na próxima reencarnação para cumprir o que tem que ser cumprido, entende, galera? Normalmente é assim, né? Tem infinitos casos diferentes de que renasce, morre cedo, porque era só para dar uma mensagem, era só para isso aqui, enfim. Isso são casos à parte, mas normalmente é essa coisa que eu falei para vocês, tá, galera? Isso é dentro do espiritismo, da espiritualidade. E depois que ele morreu, galera, ele pediu para cumprir sua missão como médico dos espíritos perdidos em vida ou no umbral. Agora não iria reencarnar, mas assumiria a forma de um guardião do lodo e resgataria todos aqueles que caíssem nas ilusões, todos aqueles que caem na lama da vida, assim como ele havia também caído. Deste modo, ele se tornou a entidade que hoje conhecemos como Exu do Lodo. O Exu do Lodo é uma das sentinelas das almas, que trabalha nas energias de Omolu e de Nanã, pela transmutação de energia, trazendo luz à escuridão e transformando o lado negativo em positivo. Ou seja, galera, ele aprendeu bastante com a lição dele, né, de quando ele estava encarnado, e com isso ele assumiu essa missão para si de cuidar das entidades dos espíritos que, né, estão, quando faz esse desencarno, né, até mesmo de nós encarnados que estamos na lama, que estamos nas piores coisas, ou que viveu que nem ele, né, pensando em ser muito orgulhoso, só pensando em coisas materiais, etc. O Exu do Lodo sempre está ali para ajudar. Às vezes ele vai tirar tudo que você tem para te mostrar que o que importa são as coisas emocionais, os momentos e não as coisas materiais. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e comenta aí embaixo, tá, galera? E recomenda aí quais entidades vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então é isso, se inscreve, deixa o seu like. Tchau, eu fui, até o próximo vídeo.